noite, amigo. Nós recebemos com muito prazer o doutor Gêmeo de Valença. Que nome é esse, doutor Gêmeo? João, meu nome foi criado pelo meu pai. Ele pegou as palavras Jesus, menino, Deus. E colocou Gé de Jesus, Mé de menino e D de Deus. Então, por isso que meu nome é assim tão original. Um único, né? Nunca encontrou outro, né? Não, nunca. Doutor Gêmeo é médico e é nutrólogo. O que é um nutrólogo, doutor Gêmeo? A nutrologia é uma especialidade exclusivamente médica. É aquela área comum, né, a outras especialidades, no sentido alopático. É uma área que o médico não é um naturalista, mas que ele faz toda a clínica médica, todo o controle das doenças e considera muito mais a questão nutricional e alguns distúrbios que a ausência ou o excesso dos nutrientes podem causar. A diferença do nutrólogo para o nutricionista, o que é o nutrólogo e o nutricionista? O nutricionista é um profissional que compõe o que a gente chama de equipe multidisciplinar de terapia nutricional, mas ele não exerce as funções do médico. Por exemplo, eu como médico nutrólogo, eu posso prescrever uma medicação por via endovenosa, um nutriente, inclusive, numa dosagem em que torna aquele nutriente um medicamento, então numa dosagem maior. E também podemos, por exemplo, prescrever a terapia parenteral, né, que é quando a gente faz o alimento pela veia central. Normalmente naqueles pacientes que estão muito depauperados, estão hospitalizados, que se submeteram a cirurgias que se retirou grande porção do intestino, por exemplo. Ô, doutor Gêmeo, o senhor sabe que na internet o que tem de picaretagem, o que tem de oferta de produto que você perde peso em poucos dias, cuidado com o doutor Google, né? Exatamente. Tem muitos produtos destes que, inclusive, reúnem grandes quantidades de fitoterápicos e que usam um rótulo de que, por serem produtos vindos da natureza, seriam inócuos. E essas misturas, muitas vezes, podem ser prejudiciais. A gente usa também o fitoterápico, mas é um medicamento como outro qualquer. Os suplementos alimentares são ainda mais tranquilos de se manusear, mas também excessos de suplementos alimentares podem prejudicar a saúde da gente. Não só benefício, não. O alimento traz benefício e malefício. Olha, pegaram um desse aí, tinha até veneno de rato. Que emagrece, né? Tá vendo? Emagrece, mas vai prejudicar demais. Esse perfil de medicamento destrói a microbiota intestinal, às vezes só emagrece gerando perdas de líquido, quadros de diarreia. Então, logo após esses tratamentos, os pacientes voltam a ganhar peso e muitas vezes são iludidos porque eles não perdem massa gordurosa, eles perdem massa muscular, massa líquida e às vezes tem até problemas de função renal, função hepática. E essas, doutor Gêmeo, essas dietas da moda, jejum intermitente, abacaxi, de vez em quando aparece um da moda. E o que é que o senhor acha desses regimes da moda? Alguns têm fundamentação científica. Quando a gente fala de jejum intermitente, se deve personalizar qual paciente vai ter esse benefício, mas o jejum intermitente ele gera benefícios como melhora de sensibilização à insulina, melhora de perfil lipídico, redução de estresse oxidativo. Isso são alterações que podem promover benefícios e vão promover o emagrecimento do paciente. Agora a gente tem que escolher adequadamente o perfil de paciente. Mas outras dietas que fazem grandes restrições, elas geram um emagrecimento muitas vezes rápido, mas sem balanço nutricional. Então o paciente fica às vezes sem energia, ele tem queda de desempenho em outros aspectos e o pior, ele não consegue sustentar a dieta. Eu digo muito para os meus pacientes que o nosso desafio não é emagrecer. Emagrecer, qualquer um consegue sozinho, seguindo, às vezes, orientações não científicas. Mas o nosso desafio é encontrar a causa base do que gera aquele distúrbio de peso, que muitas vezes não é só a obesidade, João, mas também a magreza extrema ou a carência de massa muscular. E aí, a gente entendendo esse contexto, a gente vai abordar aquele paciente. Olha, teve um médico que lançou há algum tempo um livro, só é gordo quem quer. Ele acabou ficando gordo e morrendo. Só é gordo quem quer, doutor? Não, de forma alguma. Hoje a gente tem tanto a chamada obesidade monogênica como a obesidade poligênica. Então, a gente já conhece
inúmeras etapas metabólicas e distúrbios que estão relacionados às nossas expressões gênicas. E isso mostra que as pessoas não são gordas porque querem. A gente tem realmente aquele indivíduo que come tanto quanto o outro e que engorda mais. Tem uma lombriga, diz que ele tem uma lombriga lá. E isso muda de acordo com a nossa, muitas vezes, etapa de vida, né? Pode ver que tem aquele paciente que era magrinho até uma certa etapa da vida e depois ele desencadeia um distúrbio metabólico. É o mais comum, inclusive. O cara é magrinho quando é jovem e engorda quando fica mais idoso. A gente vai pagando o preço dos hábitos, também o tempo, né? O nosso processo natural do envelhecimento ele muda uma série de equilíbrios que o organismo tem, metabólicos, mas também os nossos hábitos eles vão nos cobrando com o tempo. O sedentarismo, a alimentação desregrada, industrializada, o excesso de carboidrato, isso tudo vai gerando problemas. Tem gente, doutor, que não tem problema de peso, mas vive cansado. O que é que pode provocar isso? Fadiga é um tema importantíssimo. Eu, inclusive, iniciei meus estudos em nutrologia muito nesse sentido de fadiga. Isso pode estar relacionado a distúrbios nutricionais diretos, não consumir porções adequadas ou até mesmo consumir porções excessivas. Isso pode estar relacionado a uma obesidade, a uma síndrome metabólica, a sedentarismo, mas também pode ser um distúrbio emocional, né? Às vezes um quadro depressivo pode gerar isso também. Então, por isso que a gente precisa avaliar o paciente de uma maneira bem completa. Dosar os marcadores nutricionais, fazer o que a gente chama de uma avaliação subjetiva global. Está na moda agora o tal do magnésio. Magnésio é um mineral extremamente importante. No Brasil, a gente tem uma predominância, digamos assim, em termos gerais, no solo de cálcio com relação ao magnésio. E não é incomum que a gente tenha uma discreta deficiência de magnésio. Então, repor esse mineral costuma ser importante. Agora, cuidado muito com as dosagens, porque às vezes as pessoas fazem dosagens muito altas que vêm ali na internet. Mas o magnésio ele está relacionado à ação antiarrítmica para o coração, ou seja, melhora algumas arritmias, melhora a vasodilatação, melhora a pressão arterial, melhora a sensibilidade à insulina. É um dos recursos que utilizamos para tratar fadiga, como você citou. É um mineral realmente muito importante. Olha, vamos mostrar aqui qual é a sistemática de uma pessoa que chega no consultório do senhor. Eu quero emagrecer. O que é que o senhor faz? Normalmente, nesse primeiro contato, eu saio cascavilhando alguns aspectos da vida daquele paciente, para identificar se ele tem, por exemplo, um sono irregular, se a falha dele está muito relacionada a um histórico familiar, quando eu digo falha, o distúrbio metabólico, se ele tem sintomas compulsivos, João. Então, assim, a nutrologia trabalha muito com os transtornos alimentares. Se aquele indivíduo tem uma bulimia, se ele tem uma fobia, uma compulsão alimentar periódica, às vezes um paciente que come muito pela madrugada, que come muito no final da noite. Come muito chocolate. Que tem esses desejos assim específicos, por alimentos específicos. Então, a gente vai trabalhar isso. Por quê? Se eu tenho um paciente desse compulsivo, se eu não tratar de base essa compulsão, ele até vai responder ao tratamento, vai ter um emagrecimento, mas depois ele vai engordar. Né? Se ele é um paciente ansioso, e a ansiedade está, por exemplo, em 80% dos obesos, tem trabalho que chega a citar isso, então, se eu não tratar essa ansiedade de base, é assim que eu interromper as medicações que estão gerando aquele emagrecimento, esse paciente vai reengordar. Então, muitas vezes, lançamos mão de psicoterapia nos auxiliando, lembramos que o exercício físico é equivalente a medicamentos no tratamento, por exemplo, da ansiedade. Então, isso vai depender muito da causa base desse paciente. A gente atende desde aquele paciente que só tem um desejo de melhorar a estética, tem um sobrepeso discreto, só precisa de algumas orientações, mas até aqueles compulsivos graves que precisam de um tratamento bem intenso. Qual foi o recorde de perda que o senhor conseguiu com o paciente? Eu consegui, no tratamento clínico, que meus pacientes chegassem a eliminar um pouco mais de 40 quilos. E aí isso é uma perda muito considerável. Não fizemos isso de uma maneira rápida e imediata, mas sim ajustando todo o perfil que aquele paciente tinha, controlando o sono, controlando o tipo de dieta, fazendo medicamento para compulsão alimentar, nesses casos específicos. Então, assim, por exemplo, às vezes pacientes que consomem 6 litros de refrigerante dia. Então, isso é mais do que gostar de um refrigerante, né? Isso a gente vê que é uma coisa muito, muito forte, muito intensa e que
que gera um quadro que se assemelha a um quadro de compulsão alimentar grave, um transtorno alimentar. Ô, doutor Gêmeo, o senhor concorda com Roberto Carlos que tudo que é bom é imoral e legal engorda? Olha, em parte, sim. Eu acho que, pelo menos nessa questão aí dos alimentos, que é o que eu tento estudar mais, os alimentos mais saborosos costumam engordar bastante e costumam causar uma certa dependência, né? A gente citou chocolate, mas se observarmos, muitos dos chocolates contêm, por exemplo, um aminoácido chamado feniletilamina, que é um aminoácido que a gente produz e libera no beijo, na paixão. Então, veja que a indústria química ela maneja muito bem Quer dizer essas que paixão questões também. engorda, é? Essa eu não sabia. Paixão e beijo engorda? Não engordam, mas dão vontade de fazer de novo. E aí o chocolate dá essa sensação de bem-estar do beijo, não tão intensa, mas quase lá, e a gente começa a associar o chocolate ao prazer. E às vezes isso vem de maneira compensatória no fim do dia, né? Ô, doutor Gêmeo, o assunto polêmico, adoçante. Adoçante é bom, é ruim ou tanto faz? A gente tem que analisar o adoçante primeiro vendo de qual adoçante a gente pode estar falando. Alguns adoçantes, como ciclamato monossódico, como aspartame, eles têm estudos que são críticos a alterações que eles podem gerar na microbiota intestinal e até mesmo que eles, em grandes doses, causam alguns males à saúde. Mas alguns adoçantes mais naturais, como os polióis, o xilitol ou mesmo estévia, eles estão relacionados a benefícios. Seria melhor consumi-los do que consumir açúcar. Claro que a gente tem que avaliar isso naquele perfil do paciente. Eu quero tirar o aporte calórico, então o adoçante vai ajudar. Mas se eu puder usar esses adoçantes com menor impacto, sem relação com doenças, obviamente vai ser mais saudável. Olha, o outro dia eu conversei com um médico e ele me disse o seguinte, que uma garrafinha de coca representa 7 colheres de açúcar. A gente tem algumas relações nesse sentido. Eu acho que atualmente a latinha de coca, a latinha não chega a toda essa quantidade de açúcar, não. Mas nós temos um estudo, até da Universidade de Harvard, acho que cerca de 10 anos atrás, que ele correlacionava nos Estados Unidos o consumo de refrigerante e de sucos em caixa a 480 mil mortes anuais. Então, assim, essa grande quantidade de açúcar e naquela forma ali do refrigerante que não tem fibra, ou seja, a gente tem uma absorção muito rápida, gera um pico glicêmico, gera uma alteração de glicemia. Isso é danoso, inclusive para o endotélio da gente. O endotélio é aquela camada de tecido que está dentro dos vasos sanguíneos. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Gêmeo de Valença, que é nutrólogo. Vamos continuar conversando com o Dr. Gêmeo de Valença, que é nutrólogo. Doutor Gêmeo, está na moda aí produtos sem glúten, sem lactose. É verdade que esses dois bichinhos engordam? Não é que eles necessariamente engordem mais do que outros nutrientes. Agora, hoje, nós consumimos grandes quantidades, no geral, de trigo. Daí, muitas pessoas acabarem desenvolvendo algum grau de intolerância ao glúten. Então, sentem assim, empachamento, sentem distúrbios gastrointestinais, incômodos. E a lactose pelo grande consumo de leites e derivados. Esses pacientes que são intolerantes, eles têm diversos sintomas. Então, além dessas distensões, podem ter quadros de diarreia. E aí, os alimentos com essas restrições acabam gerando nesses indivíduos uma sensação de bem-estar. Mas engorda. Normalmente, eles são muito presentes em alimentos que engordam, como pão, bolo, massa, sorvetes, né? E aí, quando o paciente tira isso da dieta, ele já vai emagrecendo, mas emagrece por isso. O senhor vai me desculpar, mas não tem nada como um pãozinho quente com uma manteiguinha e um café. Isso é criminoso? Não. A grande questão... Pãozinho quente com manteiga? Dá para consumir. A grande questão é que a gente quer consumir todos os dias. Às vezes quer consumir no café da manhã e no jantar e quer consumir grandes quantidades, né?
como eu falei, tem alguns pacientes que consomem quantidades muito grandes de comida. Então, eu já tive paciente que consumir por dia 13, 14 pães. Então, óbvio que isso ia gerar um impacto muito grande nele. Outra pergunta nesse sentido é com relação à bebida alcoólica, por exemplo. Muitos perguntam, doutor, eu posso beber? Digo, olha, tem que controlar o hábito, né? Tem pacientes que já chegaram com queixa de que tomavam 50 long necks, né? Garrafinhas de cerveja por semana. Então, óbvio que isso vai gerar um impacto calórico muito forte e vai fazer aquele paciente engordar. Diferente daquele que toma uma garrafinha de cerveja por dia. Fast food é uma coisa perigosa? Sim. Fast food é prático, né? Para alguns é saboroso também. Está muito caro, inclusive, alguns. É verdade. E também sai caro para a saúde da gente, porque são alimentos normalmente pobres em fibras, aqueles pãezinhos ali caramelizados, cheios de conservantes, que vão destruir a microbiota intestinal, vão gerar várias alterações também metabólicas, vão propiciar essa engorda, despertar muitas vezes essas alterações de expressão gênica que nos fazem engordar com mais facilidade, manter aquele peso, ter dificuldade de emagrecer. Então, fast food é uma coisa que a gente tem que tirar do hábito, é um hábito moderno que não tem trazido benefício à saúde. Obesidade é uma doença que a pessoa leva até a missa de sétimo dia? A gente diz que uma vez obeso, sempre obeso. Mesmo que a gente consiga naquele paciente deixá-lo com peso de normalidade, ele tem essas alterações metabólicas que facilitam a reengorda, que se ele deixar de colocar o peso como uma das prioridades, o controle de peso como uma das prioridades na vida dele, ele pode ter a reengorda. E é por isso que a gente tem tratamentos também, às vezes até cirúrgicos, né? Às vezes o paciente é um paciente que está num grau de obesidade muito intenso, se faz a cirurgia bariátrica e depois o nutrólogo vai acompanhando esse pós, vendo, a depender do tipo de cirurgia, aquelas carências de nutrientes que podem surgir mais. E a gente vai tratando também. Que é um nome horroroso, né? Obesidade mórbida. Inclusive é um nome que a gente usa menos hoje. A gente usa mais assim, obesidade grave ou obesidade grau 3. A gente usa. Mas mórbida já é uma coisa triste. Apesar de que a obesidade, João, é uma doença com muitas comorbidades. Ela gera muitas doenças e agrava doenças secundárias, né, em torno dela. Olha, criança gordinha é adulto obeso? É mais facilmente um adulto obeso. E, inclusive, tem estudos que mostram que até no período intraútero, isso é uma linha de estudo muito forte dentro da nutrologia, que são as alterações epigenéticas, que a gente chama. Então, por exemplo, tem um estudo que mostra que mães com carência de vitamina D durante a gestação vão ter filhos com adipócitos maiores. Adipócitos são células gordurosas. Então, vão ser crianças com maior tendência, por exemplo, à engorda. Tem vários estudos com essas correlações, tanto no período intraútero, como também durante a infância, aquele perfil alimentar que aquela criança teve. Durante algum tempo teve a moda da lipoaspiração. A lipoaspiração resolve, doutor? A lipoaspiração não resolve, porque a lipoaspiração ela retira muito essa gordura subcutânea, que é essa gordura que a gente palpa, as dobrinhas, né? Mas essa gordura, apesar de também ruim, de causar, às vezes, até um impacto maior estético, ela não é a mais inflamatória das gorduras. A gordura mais inflamatória é aquela que está por trás dos músculos, entre as vísceras, a chamada gordura visceral. E essa gordura ela produz mediadores inflamatórios que vão aumentar as tendências a tromboses, a doenças cardiovasculares, que vão fazer com que a gente tenha um padrão de inflamação e de coagulação diferentes. E aí, com o tempo, isso tudo vai gerando danos estruturais ao organismo. O senhor já teve paciente que, ao contrário, tinha que se tratar porque comia pouco? Sim. Atualmente eu tenho, acho que 2 pacientes com quadro de anorexia que a gente vem fazendo esse acompanhamento. Eventualmente, também pegamos o paciente com a chamada síndrome de deficiência energética relativa ao esporte, que são atletas que comem pouco. Às vezes, mulheres jovens que fazem osteoporose, que fazem distúrbios menstruais e que têm baixo peso e mesmo assim insistem na modalidade delas. Às vezes, isso a gente vê muito na corrida, por exemplo, nos exercícios de endurance. E com relação ao peso, o sono é importante, doutor? Importantíssimo. Por exemplo, alterar o ciclo sono e vigília, né? Passar o dia dormindo e a noite acordado, isso é um fator que já está relacionado à engorda. Outra questão relacionada ao sono que é muito importante e que está muito presente em pessoas com obesidade é a apneia do sono. A apneia do sono
tanto é uma doença perigosa que pode gerar uma morte súbita, né, e outras arritmias, outros problemas graves, mas ela também gera fadiga, gera queda de desempenho físico e mental e aumenta a tendência ao ganho de peso. Quem é que perde peso mais facilmente? É o homem ou a mulher? A gente percebe que o homem, por ter uma maior predominância de massa muscular, então o homem tem uma taxa metabólica basal maior, ele gasta mais energia mesmo em repouso, ele tem uma facilidade maior de, fazendo uma dieta com restrição calórica, ele perder peso mais rapidamente. Mas a mulher, ela também às vezes quer ter um percentual de gordura igual ao do homem. E a gordura na mulher, ela é quem dá a beleza também, o formato do corpo feminino, né? Ela, sobre a estrutura óssea e sobre a musculatura da mulher, é o que vai dar as curvas do corpo feminino. Então, a mulher, ela tem em média aí, João, 10% de percentual de gordura acima do homem. A mulher. Isso é natural. É. Sim, mas eu digo que perde mais fácil o homem ou a mulher? O homem. Normalmente o homem, por ter mais musculatura, por ter mais gasto metabólico. Olha, todo médico que eu conheço e vem aqui diz beber água, muita água, 2 litros, não sei o quê. O senhor manda seus pacientes beber água? Mando. Beber água realmente é muito importante e é um hábito que muitas vezes a gente perde, né? Porque começa a trabalhar, entra ali num escritório, num consultório, vai atendendo um paciente e outro e, por exemplo, acaba esquecendo disso. Médicos que, por exemplo, recomendam e muitas vezes não fazem isso. Eu, para conseguir colocar isso, eu botei dentro ali do meu consultório, pertinho de mim, uma garrafinha de água. E é o que eu aconselho aos pacientes. Colocarem essa meta de água e carregarem consigo a garrafinha. Quanto? Porque uns falam que é 2 litros, outros que é 3 litros. Tem gente também viciada em água, né? Isso vai depender também da atividade do paciente. Se ele for atleta, ele deve consumir mais. A gente deve respeitar muito a sede. Toda vez que tiver sede, já é um sinal inicial de desidratação. Então, a gente deve beber ali. Mas uma média que a gente poderia dizer é de 30 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos consumir 2 litros e 100 ml por dia de água, mais ou menos. 2 litros, né? Isso é uma média. Variando de 2 a 2,5 litros. Doutor Gêmeo, o senhor concorda com esse ditado de que a pessoa deve comer como um rei, tomar café da manhã como um rei, almoçar como um súdito e jantar como pobre? Concordo. Pela manhã, a gente tem a subida dos hormônios do estresse para que despertemos. A gente tem uma maior atividade metabólica e a gente vai precisar aí de alguns macronutrientes, inclusive os carboidratos, né? A gente não deve abolir o carboidrato, a gente deve controlar as quantidades. E, realmente, no período da noite, logo após comer, algumas horas depois, nós vamos iniciar o processo de descanso. Então, é melhor que a alimentação tenha sido mais leve, tenha sido em menor quantidade, que isso vai facilitar que o sono seja repousante. Sim, sem dúvida, uma estratégia válida essa de comer mais pela manhã e menos à noite. Porque tem essa história de só comer no jantar 1 ou 2 horas antes de dormir. Também é importante isso. Isso é importante por alguns aspectos. Melhorar a qualidade do sono, diminuir, por exemplo, a incidência de refluxos, de dispepsias, de incômodos gástricos. E também porque à noite, quando dormimos, nós liberamos o hormônio do crescimento. Um dos grandes derivados do hormônio do crescimento, que é um hormônio chamado IGF-1, ele tem uma molécula, João, muito parecida com a molécula da insulina. E se eu tiver comido demais, pertinho de dormir, tiver aumentado esse meu nível de insulina no meu período de sono, eu vou criar um concorrente para o receptor celular. Como eu vou ter insulina alta e vou ter esse hormônio em dose alta, então os dois vão brigar por receptores. Olha, o senhor é bonzinho com seus pacientes por fim de semana? O cara, no fim de semana, eu quero um pudinzinho, eu quero um bolinho, eu quero uma cervejinha. Eu digo sempre isso para o paciente, que depende da etapa em que ele está do emagrecimento. No começo tem um sofrimentozinho, né? Mas depois, à medida que a gente vai atingindo a normalidade do peso, ele pode começar a ter uma refeição que tem relação com esse aspecto social da refeição, com a própria sensação de prazer. Aí ele começa a ter uma sobremesazinha. Mas a gente tem que ter cuidado com o hábito diário, né? Tem muita gente hoje que todo dia após o almoço toma um sorvete, todo dia após o almoço consome um doce, um pudim. E esse tipo de hábito aumenta muito a caloria. Às vezes é isso que frustra a dieta todinha do dia.
Se a gente imaginar, por exemplo, uma mulher que tenha baixa estatura, né? Então ela tem, às vezes, uma presença pequena de musculatura, ela precisa de pouca caloria, aí ela come um pudim por dia, ela bota a dieta todinha, um pedacinho de pudim, ela bota a dieta dela todinha a perder por dia. Isso Um é frequente. pedacinho de pudim estraga tudinho, é. Às vezes, a depender do perfil do paciente, às vezes uma coisinha estraga tudo. Uma barrinha de chocolate, Uma barrinha de chocolate. sorvetinho. Às O vezes- Roberto Carlos tem razão, tudo que é bom engorda. Né? É verdade. Não é? Concluímos isso, né? Por exemplo, as pessoas às vezes não têm ideia, mas fruta pode engordar, né? Pode. Fruta é muito importante, por exemplo, algo em torno de 3 a 4 porções de frutas diárias, entre frutas e legumes. Também estudos sugerem que seja algo em torno de 200 a 250 gramas de frutose dia por aí, de frutas. Pode causar benefício, inclusive reduz mortalidade, porque as frutas são fontes de fibras, de minerais e de antioxidantes naturais. Mas o excesso de frutose causa uma coisa que hoje é muito frequente, que é a chamada gordura no fígado popularmente, né? A esteatose hepática. Muitas vezes está relacionada ao consumo de caldas, de fontes de frutose, de sucos, né? De sucos concentrados, de grandes quantidades de frutas também. E isso até muda de acordo com a fruta. Tem paciente que gosta de comer, por exemplo, 3 mangas por dia. Então, se ele faz isso, ele está consumindo uma quantidade muito grande. É uma fruta também muito doce. Então, de manga, o equivalente a uma porção seria, digamos, uma fatia grande de manga, né? E se limitar no máximo uma manga por dia, e a depender do tamanho, variar sempre as frutas. Eu digo, por exemplo, maçã é uma excelente fruta. Né? Nós queremos agradecer ao doutor Gêmeo Valença essas informações muito boas e mostrando que só é gordo quem quer. Quem não quiser ficar gordo, vai lá que ele resolve. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.